Bem-vindos para mais um episódio do Change for Good Talks no tema de longevidade. Hoje eu estou aqui de novo com o meu grande amigo Francisco, né? Estamos recebendo aqui, né, um amigo seu já de algum tempo, que é o Jota Júnior, e que vai conversar com a gente sobre construção de carreira, né? Pelo que eu estou percebendo, para a gente falar construção de carreira nessa fase nova, né, a segunda fase aí de carreira da vida das pessoas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, bem-vindo. Obrigado. É isso, obrigado, Jota, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto e para esse público, né? Então, vamos conversar, vamos falar bastante, que seja proveitoso. Sabe uma coisa interessante, Jota? O que é, então, essa carreira tradicional? Então, legal essa pergunta, porque é o seguinte, a gente foi criado desde sempre. A nossa geração, estou falando como boomer, né, o X também, muitos, e para trás os silenciosos, com um modelo de carreira, de vida produtiva, que era o quê? Você tem uma fase que é de formação, você estuda, inclusive você escuta do seu pai, da sua mãe, de todo mundo, que é o seguinte, olha, você estude para você ter um bom diploma e arrumar um bom emprego. Isso. E aí a gente vivia, a gente cresceu com isso na nossa pele. E aí vem a aposentadoria. Só que isso funcionou por muito tempo, eu diria que até uns 20 e poucos anos atrás, antes da virada do século. A partir disso, o que aconteceu? Alguns fenômenos. Primeiro, as empresas começaram com o movimento de olhar para um trabalhador, para um profissional. No começo era a partir dos 40, 45, falando, esse cara já não tem mais o que contribuir. Então, o mercado começou a acabar com esse modelo, porque a aposentadoria, no mercado de trabalho, né, só vai chegar por em torno dos 60, a princípio era só com tempo de trabalho, que era os 35 anos para os homens e 30 para as mulheres, mas já houve uma reforma e tem outra, e enfim, isso vem acontecendo. Ninguém consegue mais hoje aposentar, vamos dizer assim, de maneira, pelo mercado, pela Previdência, com menos de 60 anos. Sim. E aí vem o outro fenômeno, que é a população, que está envelhecendo cada vez mais. E ainda bem que também a expectativa de vida também está aumentando, né? Então, quando eu nasci em 64, a expectativa de vida era de 60 e poucos anos. Ou seja, não chegaria, né? Só que hoje não, eu já passei desses, né? Já estou com 62 e a expectativa não só nossa que estamos aqui, né? Como de todo mundo, está aumentando, já falo em 70 e pouco. E aí acontece o seguinte, menos oferta de trabalho pelo mercado de trabalho e mais gente querendo e precisando trabalhar, porque a aposentadoria também não dá conta disso. Aí surge esse paradigma, né? Que é o seguinte, o modelo antigo já não funciona mais. Não, você está falando isso, eu acho muito interessante, porque, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, esse formato que está posto, ele despreza tanto conhecimento, né, tanta experiência, e acreditando, vamos dizer, que a idade é o que vai determinar a competência e a capacidade de resolver os problemas que existem no mundo corporativo. Sim. Né? E somando, né, vamos dizer, a agilidade dos mais jovens e a bagagem, né, de quem já está com mais idade, as empresas ganham com isso, né? Sim, então, é que elas hoje, elas ainda veem isso como um problema. E não, isso é um baita de uma visão estratégica e de oportunidade de negócio. Nos dois sentidos. Primeiro, para o público dela, quer dizer, as empresas ignoram também o mercado longevo na hora de definir sua comunicação, seu público. Eles não olham tanto para isso. Salvo o segmento de saúde, que obviamente já saiu na frente por uma característica do segmento. Mas quando a gente fala da empresa, ela olhando para dentro, é exatamente isso que você falou. Por quê? O repertório, quer dizer, a contribuição que uma pessoa com experiência de carreira pode trazer é violenta. Porque assim, uma coisa que quem é mais velho tem, prudência, né? Já está ali, já viveu, já tomou bastante, já deu bastante cabeçada,
Então ele olha para uma coisa e ele fala, opa, ele tem a capacidade de analisar cenários futuros. O jovem, em contrapartida, ele tem a energia, o vigor, essa afinidade com a tecnologia. Mas também, eu me lembro de uma propaganda de uma companhia de pneu que falava assim, olha, a força é importante, mas se você não tem controle dela, né? Então, o longevo, o profissional 50 a mais, quando se junta com essa turma mais nova, vira um diferencial de mercado para essa empresa, né? E aí entra num fenômeno que é a intergeracionalidade. Isso é uma barreira dentro das empresas hoje. Por quê? Porque o mais novo acha que o mais velho não consegue dar conta da tecnologia, das competências que eles entendem. E o mais velho também chega falando, essa molecada nova, eles não sabem nada. E aí já começa um gap, que é trabalhar essa questão da intergeracionalidade. A comunicação, por exemplo, é um caminho para isso. Então a gente vê, por exemplo, mentorias acontecendo nesse sentido, para poder fazer essa questão de vamos aproveitar o máximo desses dois, né, personagens que a gente tem aí. Eu achei uma coisa interessante dessa fala, eu queria puxar um pouco o gancho para esse lugar, falando mais da pessoa, né? Ou seja, quando você fala, os 50 a mais, a pessoa trabalhando na empresa, que momento ela deve começar a se preocupar, vamos dizer assim, que o mercado pode se fechar, ou de que ela tenha que pensar de uma outra forma para fazer uma transição na vida dela, porque a empresa, em muitos momentos, ela vai chegar nesse lugar e falar, olha, obrigado pelos seus serviços, né? Você foi, sua caixinha. Toma aqui, olha, na sua caixinha, junto com um bombom dentro, né? Ou coisa do obrigado, né? E tudo mais. Que momento, ou seja, porque senão fica aquela coisa, só quando chega esse momento a pessoa recebe um choque. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Que momento as pessoas já deveriam começar a pensar sobre essa questão da transição do tradicional para o novo modelo na vida dela? Pois é, primeiro era tomar consciência de esse modelo de formação, carreira e aposentadoria não existe mais. E aí é que vem essa proposta que eu chamo, né, de pós-carreira. Ou seja, o ciclo que você tem de formação, carreira e aposentadoria, ele vai ser formação, carreira, transiciona para pós-carreira. E aí, esse momento é que dá liberdade para ele atuar de maneira diferente. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, quando que ele tem que pensar nisso? Desde a hora que ele começa a trabalhar. Exato. Entendeu? Eu adorei essa resposta. Isso. Porque aquele formatinho que prometeram pra gente, e eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas ainda olham, por mais que o mercado esteja mostrando, ele tem gente do lado dele, saindo do trabalho, ele acha que com ele não vai acontecer, ele ainda acredita naquela história de começou como contínuo e chegou a presidente da empresa. Para quem não sabe, inclusive, se tem o pessoal mais novo assistindo, boy, né? Isso, era por onde você entrava, que era o papel do office boy, que servia eu cafezinho. Fui boy, viu? Pois então, exatamente. Então, assim, primeiro é falar, camarada, não é assim que funciona. Você tem que olhar a sua carreira como um processo contínuo, como é a sua saúde, por exemplo. Não é porque você está vivo, ok? Que você está lá na fase plena de saúde, você não precisa cuidar dela. Você tem que manter a sua saúde também para você aproveitar de uma melhor longevidade, de uma maior longevidade. Então, a questão é perceber o seguinte, ele está sempre em transição. Quando ele começa a trabalhar, ele pensa na ascensão de carreira, né? Vai lá, o modelinho antigo. Comecei como júnior, trainee, agora sou pleno, agora vou buscar um cargo de diretoria, um C-level, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas ele tem que estar sempre, pronto, cheguei a C-level, cheguei a diretor, pronto, estaciono. Não, senhor, porque vai acontecer um momento que, por iniciativa do mercado, e o mais legal, por iniciativa própria. Porque o que a gente vê? Muitas pessoas estão trabalhando, mas não estão felizes. A gente entra na saúde mental. NR1 está vindo aí para poder prever isso. E às vezes é o ambiente, é o tipo de trabalho que já não funciona mais para ele ser feliz.
Aí ele tem que inverter esse processo. Não é mais a carreira que define quem ele é. É ele que vai definir o que a carreira dele vai ser. Então, eu acho que hoje, vamos dizer, os mais jovens, né? Eu acredito até que eles já estejam olhando para isso, né? Já saem da faculdade e já não querem mais, vamos dizer, fazer um pouco o que assistir os pais fazendo, Isso. né? Eu quero realmente, que eu acho que aí é a área que o Chico super atua, que eu quero ter minha atividade profissional ligada aos meus valores e ao meu propósito, né? Então, assim, se eu preciso abrir mão deles por um período, porque eu tenho que dar conta financeira aí de pagar o que eu estou fazendo, ok, mas não é esse meu sonho. Então, em algum momento, eu vou buscar ali aquilo que faz sentido para mim, né? Pois Eu é. imagino que isso... E até pegando esse gancho, quando você fala da NR1, né, até para quem está nos ouvindo, né, uma nova regulamentação, né, nas empresas, com essa preocupação com as questões psicossociais, né, ou seja, que é um tema de saúde mental que ele não se apresentava nas instituições. Você tinha que ir lá fazer as suas coisas, trabalhar e se dar por satisfeito. E aí o que as pessoas começam a perceber? Que muita gente está sendo afastada pela própria questão da saúde mental. Então as empresas também começaram a olhar isso como um fator importante. E não só, olha, alguém que precisa produzir o tempo todo. Então essa conexão com a própria felicidade, com o próprio bem-estar, né? Porque se você não estiver bem, como é que você vai trabalhar bem? Né? Não dá para fazer isso. Acho que tem uma mudança grande pela frente, né? Sim, oportunidade, né? Eu gosto de chamar de oportunidade de mudança. Tá. Por quê? É assim, questão de percepção. Saúde psicossocial, isso é importantíssimo. As pessoas foram criadas a não dar valor para isso. Exato. Né? Hoje, a gente tem 5 gerações no ambiente de trabalho, na mesma empresa. Já é possível você ter um boomer ou até um silencioso com a geração Z. Sim. E aí, tem um filme muito legal que chama Estagiário, né? Sim, eu assisti esse filme. O De Niro. De Niro, né? Ele ilustra bem essa situação. Porque vem, olham para ele, e aí a questão é claro que você trabalhar. Primeiro que o ambiente fora empresa, o mercado por si só, ele está mais competitivo, ele te gera mais ansiedade, é muita informação. Você vai trabalhar hoje sabendo de uma coisa, chega amanhã, é outra, e aí você tem que tomar ações rápidas, tem que fazer toda uma empresa girar muito rapidamente. É claro que isso traz estresse. Por mais preparado, e o Francisco pode falar isso pra gente, assim, por mais preparado que a pessoa seja, vai passar por estresse, ela tem que saber lidar com esse estresse. Então, essa questão de você também procurar um ambiente de trabalho que se encaixe com você, né? Não é só questão de valores. Por muito tempo falava, né? Fala-se ainda, você tem que trabalhar numa empresa que os valores são os mesmos que o seu. Ok, mas não é só valor. Por quê? Porque você tem um ambiente, você tem a condição hoje que a pessoa tem que saber. A gente vê falando hoje em dia essa questão da jornada de trabalho, 6x1, tá dando uma polêmica. Sim. E, assim, o empresário, claro que ele olha no momento que, poxa vida, eu vou ter que pagar mais para a pessoa trabalhar menos, vamos dizer assim. Mas pensa no seguinte, eu hoje que sou um 60 a mais, que tenho uma atividade não vinculada via CLT, eu escolho a minha jornada de trabalho. Entendeu? Olha, eu faço assim, coisa que quem às vezes é autônomo, trabalha como profissional autônomo, ele já consegue fazer. Sim. Olha, vou para o consultório, pensando que é o meu caso, no psicólogo, né? no médico, eu vou para o consultório de segunda a quinta, sexta eu estudo, sexta eu vou passear, enfim. A pessoa que trabalha nesse regime de CLT, ele não tem essa liberdade. Então, é uma maneira de você adequar o profissional mais velho, ok? À necessidade de mercado. O que precisa é haver flexibilidade por parte das empresas, por parte do governo, da legislação para isso, né? E da pessoa também, ela entender que não, olha, vou trabalhar menos tempo, e aí ele vai mexer, vai escolher a atividade que viabilize isso para ele. Então, mas pensando ainda nessa linha, né, ou seja,
vamos dizer assim, dessa tomada de consciência, desse processo de trabalho, de empresa. Depois dessa transição, ou seja, depois de sair da empresa, como é que fica, né? Assim, como é que fica esse lugar pensando que as pessoas estão vivendo mais? E nós já começamos a olhar um período onde nós já vamos encontrar mais pessoas 60 a mais do que jovens de 14 anos. Sim, aliás, vai diminuir. Exatamente, vai diminuir, né? Como é que você pensa essa coisa, né, esse movimento que acontece na sociedade? Como é que a gente pode lidar com isso, né? Pensando na questão do trabalho. E por que trabalho? As pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, precisam pagar suas contas, né? Para poder sobreviver e pensando nos diferentes grupos sociais, né? Legal. É assim, olha, eu gosto de olhar para a carreira, para o trabalho e chamar essa fase de vida produtiva. Por quê? Para dissociar do trabalhar. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, quando eu chegava em casa cansado, né? Ela falava, mãe, estou cansado. Mas cansado do quê? Você vai lá, fica no escritório, no ar-condicionado. Cansado, quem cansa é pedreiro, que fica ali no sol. Então, assim, essa leitura de trabalho ser uma trabalho coisa como uma manual, coisa, né? Sim, sacrificante, pesada, né? Isso é o primeiro paradigma. A gente tem que quebrar vários, desafiar vários paradigmas. O primeiro deles é ele. O primeiro deles é esse. Trabalho. Não é trabalho, é vida produtiva. Então, a pessoa tem que entender, né, que ele não precisa continuar fazendo o que ele faz, no formato que ele faz. Quando a gente fala em vida produtiva, a gente fala de uma coisa que é o seguinte: valor. Que valor eu, como profissional, com o que eu sei fazer, tenho para o mercado. Aonde que eu encontro pessoas, seja empresa, seja pessoa física, indivíduo, que aquilo que eu sei fazer interessa para ela. Eu resolvo um problema que ela não sabe lidar. Vamos usar o seu exemplo como psicólogo, né? Você tem um valor na sua competência, tem um punhado de gente que precisa do que você faz. É só você saber bem aonde está isso, né? O que é, para você falar assim, olha, pessoal, eu faço isso, tá? Se você tem uma questão relacionada ao que eu entrego, opa, vamos conversar? E aí a gente passa a ter essa relação de trabalho, de entrega de valor, né? De troca de valor para quem precisa e para quem tem o que oferecer. Você sente então que a questão se dá pela comunicação? Sim, então. Eu sou um defensor, né? Porque você é eu sou um dessa área da defensor da comunicação. como ferramenta Tá. para a gente resolver muita coisa, principalmente na área profissional. Eu não sou um cara de formação de comunicação, eu sou da área de administração, de gestão, mas aí eu fui percebendo com o tempo que sempre que eu ia dar solução para os problemas que me apareciam no trabalho, tanto olhando para a minha carreira, quanto para o cliente que eu atendia, ele passava pela comunicação. Um caso clássico da nossa geração. A pessoa vai lá, trabalha, ele faz tudo certinho, igual ele aprende na escola, aí você tem que ser um bom aluno, ele é um bom profissional. O chefe pede, ele faz, ele capricha, só que ele não divulga. Ele fica na dele, ele olhava de novo a carreira indo pelo movimento, né? O Zeca Pagodinho brinca muito com isso, né? Camarão que não nada, a onda leva, né? Então, assim, a mesma coisa, eu tenho que olhar minha carreira como um ativo meu. E aí eu tenho que comunicar isso. Eu vi pessoas, na minha época, eu era assim, que ele via pessoas sendo promovidas e ele não era. E ele ficava bravo. Como pode? Fulano de tal não é tão caprichoso quanto eu, não é tão competente quanto eu, e não ganha promoção. E a pergunta é, você falou para o teu chefe que você quer ser promovido, que você quer alçar um cargo maior? A empresa, né, e aí eu falando do chefe, ela está preocupada em fazer as coisas acontecerem. Ou alguém vai chegar para o teu chefe, para a tua empresa e falar, olha, eu vi, eu tenho essa competência, eu quero ser diretor. Ou ele vai ter que olhar e ver se aparece. Então a comunicação aparece como a primeira ferramenta para a pessoa fazer a carreira dela andar. A comunicação também aparece quando ele procura um profissional.
que vai ajudá-lo, porque a gente não sabe lidar com isso como indivíduo. A gente precisa de uma ajuda profissional para identificar esse valor, para identificar esse eu, quem sou eu dentro do mercado de trabalho e o que eu quero dele. As pessoas fazem muito assim, eu quero emprego, por favor, chega assim, ó, a gente vai no LinkedIn, a gente vê isso, né? Por favor, me ajude a arrumar emprego. Cara, o discurso é o seguinte, oi, eu sei fazer isso, você precisa de mim. Tá aqui, olha, vou te mostrar como eu faço isso. Seja através da comunicação, e sempre é através da comunicação, mostrando resultados, mostrando habilidades e aparecendo lá. Se não, isso não vai Jota, acontecer. conta um pouquinho do seu livro. Ah, legal. Então, olha, muita parte do que está aí é o que me motivou, né? Ele se chama Impact, ele é um acrônimo para poder representar o que eu entendo que é importante para você fazer a sua comunicação. Ele é muito calcado na comunicação funcional. Por quê? Porque a minha construção foi assim, né? Então eu digo que eu sou um penetra na comunicação. Né? E aí é um desafio, inclusive. Mas eu entendo que se a pessoa sabe se comunicar e leva esses itens, esses elementos, que é, primeiro, intenção. Você vai se comunicar, você precisa saber o que você quer dessa comunicação. O segundo é a mensagem, o que de fato você quer falar. O P é de público, porque eu preciso conhecer o público para quem eu vou falar. Porque daí eu vou modular a minha comunicação para isso. O A é de ambiente, no sentido de contexto. Tem coisas que você... É hora para falar e não é hora para falar. Tem time. Eu preciso saber então se o ambiente é propício ou se não é, para eu modular de novo a minha comunicação para o ambiente. O C é de conexão. A comunicação é uma coisa humana. Como que eu vou me comunicar com alguém se eu não levar em consideração que ele precisa ter uma conexão? O pessoal chama de rapport, chama de empatia, mas eu preciso primeiro, para eu garantir que a minha comunicação funcione, que exista uma conexão. E eu tenho que trabalhar a minha comunicação para isso. O T é de transformação. Entra muito com esse propósito. Você, Francisco, que trabalha com psicologia, você tem uma transformação que você quer ajudar a pessoa a realizar do outro lado. Nós estamos nesse movimento porque a gente tem uma transformação que a gente quer causar nas pessoas, de quem não sabe trabalhar após carreira, para saber trabalhar. Então, eu tenho que ter um objetivo na minha comunicação de transformar as pessoas. Só que daí está tudo isso solto. Aí você tem a estrutura. É onde eu vou lá, entro lá do administrador aí, né? Eu anoto, organizo, uso de ferramentas específicas para poder fazer essa comunicação. Esse é o Impact. Que legal. E esse livro, então, está sendo lançado? Está sendo lançado, eu não sei a data que esse nosso podcast vai ao ar, ou Sim. foi ou será no dia 25 de abril, agora, né? Então, a partir daí, ele vai estar disponível nas principais livrarias, nas plataformas vai ter tanto a versão física como a versão digital. E ele tem um negocinho aí junto, né? Que é o seguinte, ele tem uma IA. O Impact, ele vai virar um assistente. Então, você pode chegar ali. Ah, estou com uma dúvida. Vou hoje participar de um podcast. Como eu devo me comportar? Como eu devo me comunicar? Ele vai lá falar para você, olha, segundo o Impact, você faz isso, isso, isso. Então, a ideia é que ele vire... Porque ficou um livro de volume, não dá para você ficar andando mais hoje para você ir fazer uma reunião. Mas você vai ter ele no seu celular. Olha, uma colinha, né? Oh, Jota, como é que eu faço para me comunicar? E aí a gente vai trabalhar isso. A conexão com os tempos, novos tempos, né? Isso, né? Conexão é de várias formas, exatamente, legal. Jota, a gente está precisando, né, fechar aí essa conversa. Vamos ver, né, para a gente poder né, ter esse livro, ler esse livro, estudar um pouco de tudo isso. Mas eu penso assim, o que você falaria para a pessoa que quer fazer essa transformação? Por onde ela começa? Ela começa primeiro por tomando a iniciativa. A gente, por muito tempo, imaginava que as coisas aconteciam e a gente reagia a elas. A gente é criado para ser reativo. E não.
A gente precisa, sim, reivindicar que a sociedade, o governo, faça a sua parte para poder criar condições para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Mas a gente tem a nossa responsabilidade. Então, a primeira coisa é perceber, olha, como que está a minha carreira hoje? Eu estou contente, não estou contente? Como que está o meu mercado? O que vai acontecer? E, a partir disso, buscar ajuda. E essa ajuda é de uma pessoa, um profissional competente para poder ajudá-lo nisso. Ele entrando num profissional, mesmo que ele não entre no profissional mais indicado para aquilo que ele quer, esse profissional vai indicar para ele quem ele deve procurar, né? E aí, assim, olha, abrir a cabeça, pensar o seguinte, tem possibilidades para tudo. Se você hoje é um operador numa indústria, você pode empreender, você pode montar o seu negócio, você pode ser um consultor, você pode trabalhar por carga horária reduzida. De novo, se ele for procurar ajuda, ele vai encontrar maneiras de fazer isso. Não fique parado, porque olha, a velhice vai demorar para chegar. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Super Jota. obrigada. Gente, eu que agradeço o convite e quando a gente quiser, vamos falar mais. Muito Legal, obrigada. obrigado. Obrigada.